Diga glória a Deus. Amém. Esse culto é o culto dos poderosos. Amém? Você vem aqui na força do Espírito Santo para vencer. É essa alegria que nós temos que carregar no coração. Amém? Pode sentar, sejam bem-vindos. Daqui a pouco nós oramos mais. Vamos buscar mais a presença de Deus. E vamos preparar o nosso coração para receber a mensagem desse dia. Amém, irmãos? Com alegria no coração, nós temos uma mensagem muito especial da parte de Deus para a nossa vida. E eu creio que Ele vai abrir o nosso entendimento para algumas coisas. Hoje nós vamos falar sobre o zelo que precisamos ter pela nossa fé. Por quê? Porque nós vivemos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É ou não é verdade? Para onde você vai, tem alguém fazendo isso aqui, ó, observando você. É ou não é? Você está na fila do banco. Pode ser que você não conheça, mas alguém já deve ter lhe visto vindo à igreja. E às vezes a pessoa olha para o seu comportamento, ela sabe, se ele deve ser crente, né? Eles já olham, eles já observam. Às vezes alguém nos conhece de longe. Já aconteceu comigo várias vezes. Não foi nenhuma nem duas vezes. Estava em determinado lugar, a pessoa: e aí, pastor, tudo bem? Eu olhei para o lado assim, eu não sei quem é essa pessoa, mas está dizendo que eu sou o pastor, então, tudo bem, irmão? Como é que você está? Né? A gente fica sem jeito, né? A pessoa nos pega de surpresa. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E dia após dia, as pessoas elas vão nos observar. Ou para nos, né, dizer assim, esse daí é um fiel servo de Deus. Ou elas vão olhar e vão dizer o quê? Para ser crente desse jeito aí, é melhor não ser, né? Então o diabo vai usar várias situações, inclusive vai usar situações assim, parecidas com essa, para fazer com que algumas pessoas nos olhem de forma diferente e tentem atribuir a ausência de Deus na vida dela por causa do nosso erro, que não tem nada a ver. A salvação é individual, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? É individual. Eu tenho que ter a minha vida com Deus, fulano de tal tem que ter a vida dele com Deus, independente se eu tenho ou não. Não é por causa que ela vai olhar para mim que ela vai ser. Mas estou dizendo que nós somos pessoas que somos testemunhas de Cristo aqui e temos que zelar pela nossa fé para que ninguém venha apontar o dedo contra nós, inclusive o nosso adversário, o diabo. Ele o tempo todo vai se opor à nossa fé para nos tentar falhar de alguma maneira, para que ele possa apontar o dedo dele e dizer: você me pertence, essa prática sua pertence a mim, então você pertence a mim. Então, o diabo ele é sujo, ele vai agir dessa maneira. Mas o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento nessa hora e nós vamos entender o que nós precisamos fazer para melhorar. Amém, irmãos? Estamos numa caminhada, nós precisamos melhorar ainda mais. Glória a Deus. Vamos para a palavra, então, Colossenses capítulo 1. Nós estamos há alguns dias estudando o livro de Colossenses. Quem tem vindo à igreja, durante a semana, na última sexta-feira a gente comentou um pouco sobre Atos dos Apóstolos. Vamos comentar um pouquinho hoje também. Mas tudo trazendo para esse lado da fé. Como nós precisamos nos comportar. Colossenses capítulo 1. Eu vou estudar com você o versículo 9 em diante. Nós vamos ler alguns versículos. Não são todos porque a leitura é muito extensa. Mas olha só o que a Bíblia diz aqui. Colossenses capítulo 1. O versículo é o versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. Vai ficar na tela também para você acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de quê? Do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu li esse primeiro versículo com você, mas eu quero primeiro falar do contexto, né, do contexto geral. O apóstolo Paulo, ele era o líder da igreja na época, era o apóstolo, né, era a liderança máxima. É a espécie do missionário hoje, por exemplo, no nosso ministério. Ele é a liderança máxima. E o Paulo tinha, naquela igreja dos Colossenses, naquele local, um pastor chamado Epáfras. Uma pessoa que dedicava a vida dele a orar por aquela igreja. O Epáfras era um fiel servo de Deus, está escrito no versículo 7. Depois, com calma, você lê todo o contexto. O Paulo vai dizer, olha, assim como vocês receberam de Epáfras, meu fiel servo, né, que serve a palavra de Deus, que anda na verdade, assim como recebeste dele, andem nessa verdade, permaneçam firmes nessa palavra. Ele está sempre orando por vocês. E desde o dia
em que ele falou comigo acerca da vossa fé, eu tenho orado também para que vocês permaneçam firmes. Aí na continuação ele fala no 9 ainda. Não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês sejam cheios de quê? Do conhecimento da sua vontade. Pastor, o que significa isso? Existem muitas pessoas que elas ainda não entenderam o que elas são de verdade. Tem algumas pessoas que frequentam o culto, que até dizem o seguinte: eu gosto do culto, eu gosto da palavra, eu gosto dos pastores da Igreja da Graça, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas nós não temos que gostar das pessoas ou gostar da igreja em si. Nós temos que vir com o interesse de entender o que Deus quer tratar conosco. Glória a Deus por isso, irmãos. Temos que ter bem definido dentro do nosso coração quem nós somos em Deus. Enquanto algumas pessoas não entenderem isso, elas não vão ter conhecimento da vontade de Deus perfeita para elas. A oração que o Paulo estava transmitindo, né, a oração que ele tinha no seu coração, o que ele pedia para Deus incessantemente, era para que os irmãos daquela igreja dos Colossenses, eles pudessem ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Iriam vir algumas batalhas futuramente contra eles, e se eles não tivessem a convicção de quem eles eram, eles iriam sofrer arduamente. E a mesma coisa que Deus quer que aconteça conosco hoje. Eu acredito que essa é a preocupação que o missionário R.R. Soares tem, é a preocupação que o pastor Jamil tem com essa igreja, né, com o povo desse estado que Deus deu a ele. É a nossa responsabilidade, todas as vezes que subimos aqui no altar para transmitir o recado, é fazer o quê? É transmitir um recado para que você possa ser cheio do conhecimento da verdade. Para que quando vier alguma turbulência, para que quando vier alguma batalha, você saiba se sobressair sobre aquilo. Porque quem não conhece qual é a vontade de Deus para ela, ela passa um tempo, aí está passando por uma luta, fica chorando, triste, reclamando de tudo e de todos, e ainda se desvia. Muita gente está nessa condição aí. Ela não entendeu quem ela é em Deus ainda, ela não sabe qual é a vontade de Deus para ela. Estou passando por umas lutas, ninguém me ajuda. Ela fica chororô, ela não amadurece na fé. Ela não sabe quem ela é. E é justamente por isso que alguns vão esmorecendo. O Paulo falou para a igreja dos Coríntios: olha, é por causa disso, porque não tem entendimento, que na igreja de Coríntios, muitos já haviam, né, estavam doentes, muitos estavam enfermos, e alguns já tinham até morrido. Eles já não estavam mais entre nós. Por quê? Porque eles participavam do corpo de Cristo indignamente, sem saber o que estavam fazendo. Eles não sabiam por que eles estavam ali. E é isso que muita gente não parou para entender ainda. Por que eu estou aqui? Deus me trouxe até aqui com a finalidade de me fazer conhecer. Na continuação ele ainda diz: em toda a sabedoria, e que a sabedoria é a capacidade de conhecer as coisas. É você ser entendido sobre diversos assuntos. É você fazer algo, você saber o que você está fazendo. Você tem sabedoria em fazer aquilo porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo, eu vou lá para ver se dá certo. Não, ele sabe o que ele está fazendo. E ele ainda continua dizendo: inteligência espiritual. A pessoa não está ali por um acaso. Ela sabe o motivo por que ela está ali. Ela sabe o motivo por que ela está passando determinadas situações. Ela não fica aquém. Ela tem entendimento das coisas. Versículo 10, a continuação, olha o que ele diz: para que possais andar, de que forma? Dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de quem? Aqui tem 4 parâmetros para a gente analisar. Eu vou falar rapidamente, só para você entender. A primeira coisa que o Paulo vai falar nesse versículo é o seguinte: por que ele queria que todos eles tivessem conhecimento da vontade de Deus? Para que eles pudessem andar dignamente diante do Senhor. O que é andar dignamente diante do Senhor? Eu me apresento a Deus em oração, eu estou na presença de Deus e eu não tenho o que esconder. Isso é andar dignamente. Eu me apresento a Deus sem vergonha nenhuma, porque eu sei que eu vou me apresentar, Ele vai bater um raio-x da minha vida e Ele vai ver: você não está em falta. Você anda dignamente. Se você fizer algum pedido para Deus em oração, Deus vai fazer aquela análise sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Ele sonda a mente e as intenções do coração. Ele vai fazer, Ele vai ver, Ele é digno. Aí eu me lembro de alguns personagens da Bíblia.
Daniel, quando ele fez aquela petição, eu não vou me contaminar. Deus viu, Daniel é digno. Aí ele vai lá e pede autorização lá para as autoridades, para não comer daquele manjar. E a Bíblia diz que ele acha graças aos olhos daquelas autoridades. E eles experimentaram ele 10 dias, viu que ele estava mais forte e disse, então você pode ficar sem o manjar do rei. Ou seja, ele foi uma pessoa que ele estava dignamente diante de Deus e Deus abriu as portas para ele ali naquele lugar. Mesmo em terra distante, mesmo diante de um povo idólatra, ele manteve a sua postura. Ele se manteve digno de Deus olhar para ele, estender a mão e dizer, eu te abençoo, meu filho. Tem pessoas que infelizmente elas não estão andando dignamente diante do Senhor. Muitas não têm entendimento. E justamente por isso, às vezes comete falhas que eu vou lhe dizer, das mais simples. Não era para cometer mais aquele erro, mas a pessoa comete por falta de conhecimento. E às vezes, porque são pessoas que não entenderam ainda quem elas são. E por não entender, ela vive assim de qualquer jeito. Vou comentar, vou ficar careca de falar isso. Não quero ficar careca, né? Mas vamos comentar, é só um exemplo. Pessoa mora junto e não casa. Pastor, lá vem você com esse assunto de novo. Vou falar até o dia que Jesus voltar. Mora junto e não casou. Tem que casar. A Bíblia fala que isso é fornicação. Pessoa que anda de tal forma não anda dignamente diante de Deus. Quem compra e não paga, não é porque não tem condição. Se não tinha condição, também não entrava naquela boca, né? Eu tinha que ter sabedoria para entrar nas coisas. Eu comprei algumas coisas, pastor. Quando eu vejo a pessoa, até me escondo dela, só de vergonha. Não era para ser assim. É para chegar para a pessoa, vamos fazer um acordo. Eu estou te devendo, eu quero me acertar com você. Como que você pode receber das minhas mãos aquilo que eu estou pendente? Posso fazer alguma coisa a mais? Dia tal, eu quero resolver tal coisa. Eu estou buscando uma oportunidade. Você conhece alguém que me dê uma oportunidade para me trabalhar, para me ganhar alguma coisa a mais? Pessoas que agem dessa forma, Deus vai ver dignidade no coração dela. Amém, meus irmãos? Deus vê dignidade no coração daquela pessoa. Ele não tem, mas está querendo, está com interesse em resolver. Deus olha e diz, essa pessoa é digna. Eu vou escancarar uma porta para ele aqui, que eu vejo que ele quer resolver. Mas tem gente que não pode fazer isso. Porque elas andam fazendo o quê? Devendo Deus e o mundo. Elas chegam diante de Deus, elas não têm nem condição de pedir nada para Deus. Não é nem só questão de fé. Elas não podem abrir a boca para pedir, porque elas sabem que elas não vão receber. Elas não estão andando dignamente diante do Senhor. Muitos não entendem isso. E às vezes até critica quando o pregador prega esse tipo de mensagem. Não devia criticar, devia se cobrar. Devia se cobrar. Amém? A pessoa devia botar a mão na consciência, parar e fazer uma cobrança pessoal. Meu Deus, que verdade. Eu não consigo olhar na cara do Senhor. Eu não consigo abrir meu coração de verdade, porque eu sei que falta alguma coisa. Eu sei que eu não estou andando dignamente. Não é também para ficar se condenando, mas é para buscar acertar. Tem pessoa que é tão religiosa que ela vai logo se condenando. Então Deus não me ama, Deus não me quer. Não é isso, Deus quer que você acerte. Glória a Deus por isso. É só isso. Aquele que está errado tem que fazer o quê? Buscar acertar. Não precisa fazer sacrifício. É só colocar em ordem as coisas que precisam ser colocadas em ordem. Isso aí está entre a pessoa e Deus, entre ela e as pessoas que precisam resolver o que tem de resolver e pronto, acabou. Mas muita gente não entende isso. Ah, diz que eu não sou digno de entrar na igreja. Não, todo mundo é digno. Agora, entenda o que tem que ser resolvido. Se não for resolvido, vai chegar diante de Deus indignamente. Aí ele continua falando, segundo parâmetro, agradando-lhe em tudo. Esse é o segundo ponto. Quando ele fala agradando-lhe em tudo, ele não falou que devemos agradar a Deus apenas em algumas coisas. A Bíblia fala que nós temos que agradar a Deus em todas as coisas, de todas as maneiras. É claro que como seres humanos nós somos falhos. Nós não vamos dizer aqui que nós somos super-heróis, porque não é. Todo ser humano tem seu lado bom, né? As suas benevolências, as suas coisas boas que realiza, mas tem gente que tem o seu lado chato. Eu não vou dizer lado pecador, vou dizer lado chato. É ou não é? Todo mundo tem. É alguma coisinha que ele é antipático, né? E aí, infelizmente, determinadas coisas ela tem que acertar. Nós precisamos ter esse cuidado conosco, de observar as coisas e perceber. Será que eu estou agradando a Deus em tudo mesmo? Determinadas coisas eu agrado, mas determinadas coisas eu não concordo. Aí tem que botar a mão na consciência e parar. Não estou agradando a Deus em tudo, então eu vou buscar agradar. Vou buscar fazer. Continua.
frutificando em toda boa obra. Quando ele fala sobre frutificar em toda boa obra, ele está falando que nós devemos dar frutos para Deus. Aí eu quero comentar com você, João capítulo 15, no Evangelho de João, eu só vou comentar, depois você lê em casa o contexto. Mas a Bíblia fala lá sobre o ramo que só pode dar fruto se estiver ligado aonde? À videira. Se não estiver ligado à videira, ele não pode dar fruto. E aí na continuação, na parte final, Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. O ramo não consegue dar fruto se ele estiver fora da videira, da árvore. Para ele dar algum fruto, ele tem que estar ligado. Da mesma coisa, pessoas que não estão ainda ligadas com Deus de uma forma direta, não têm conhecimento de quem ela é, do que ela precisa fazer, ela não consegue frutificar em toda boa obra. Ela vai falar de Jesus para alguém, às vezes até para dentro de casa, para as pessoas, e elas até rejeitam. A pessoa vai tentar transmitir algum recado da parte de Deus para alguém, e aquela pessoa rejeita com toda a força. Ela vai tentar falar as coisas mínimas para alguém, as pessoas não dão ouvidos. Mas por que será que as pessoas não conseguem me ouvir? Por que será que eu não consigo frutificar? Tá, tem alguma deficiência aí. Não estou comentando isso para ninguém ficar agora se cobrando, tá? Ninguém ficar agora se cobrando, meu Deus, eu não dou fruto para Deus, vou me matar. Não é isso. Porque tem gente que já entra logo para esse lado. É radical, é extremo demais. Já que eu não estou dando resultado para Deus, eu vou logo acabar com a minha vida. Aí é pior, né? A Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Então não adianta. Tem que entender, não estou conseguindo frutificar em toda boa obra para Deus, mas eu vou me especializar, vou pedir para Deus sabedoria e entendimento sobre o que eu preciso fazer para melhorar. E Deus com certeza vai dar. E na última parte, né, do versículo ele fala, e crescendo no conhecimento de Deus. Mais uma vez ele bate na tecla do conhecimento. Tem que conhecer quem é Deus. Você para evangelizar, geralmente quando está evangelizando, você vai de rua em rua, de casa em casa, às vezes pelos lugares que você passa. Você bate na porta da pessoa, oi irmã, tudo bem com a senhora? Como é que é o seu nome? É fulano de tal. A senhora já conhece Jesus? Desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci, eu era criança quando eu conheci Jesus. Religioso, né? Ele não para nem para ouvir o recado que vai ser transmitido. Na concepção dele, ele conhece. Na concepção dele, ele entende. Na mentalidade dele, está tudo certo. Só que você coloca aquilo na balança, você vai ver que não sabe nada. Não tem o mínimo conhecimento de Deus. Você pergunta alguma coisa de Deus para ele, quem é Deus para você? Não, Deus é todo poderoso. Não, mas quem é Deus? O que ele fez por ti até hoje? Você tem noção, já teve experiências com ele? Você pode me contar as suas experiências? A pessoa não sabe. Ela não tem conhecimento de Deus. E era uma das duras críticas que Paulo fazia às igrejas daquela época. E deve ser uma das duras críticas que devemos fazer hoje e cobranças com a igreja de Cristo na atualidade. As pessoas precisam ter conhecimento de Deus. Hoje em dia as pessoas estão muito religiosas. Como assim, pastor? Não, já estou indo. Deus sabe de tudo. As pessoas não querem compromisso. Você fala o mínimo dos mínimos compromissos para alguém, tem gente que não quer. Só para você ter uma ideia. Vai ter um relógio de oração na igreja, 24 horas de oração. Escolha um horário do dia para você separar para vir orar a Deus. Tem gente, tanto faz como tanto fez. Isso é doutrina para toda a igreja. Isso era para toda a igreja estar aqui envolvida. Não me apedreja não, nem precisa comentar com o pastor. Se comentar com ele, ele vai dizer que eu estou certo. Né? É a mesma mentalidade. Mas era para estar todo mundo junto nesse propósito. Pastor, eu não consigo vir nas orações da madrugada, mas se for 2 da tarde eu venho, 1 da tarde eu venho, ou se for 8 horas da manhã eu venho, independente do horário, tinha que estar envolvido. As pessoas não se envolvem mais com Deus em nada, querem conhecimento de Deus coisa nenhuma, responsabilidade, né? Já tem muitas. Há uma cobrança muito grande para a gente aqui hoje. A palavra de Deus ela é muito séria. Deus ele vem com essa intenção de nos fazer crescer. E só cresce quem realmente se propõe a buscar esse crescimento. E crescimento espiritual não se acha, né, só vindo um dia ou outro. Se acha no dia a dia. A nossa fé ela deve ser algo constante. Algo que todos os dias eu vou chamar a existência de coisas espirituais para a minha vida. Versículo 11. O 11 e o 12 para a gente terminar essa parte. Ele diz, corroborados em toda fortaleza. Quer dizer, confirmados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda
paciência e longanimidade com gozo. O que ele quis dizer com isso? Que nós, como servos de Deus, nós temos que ter esse zelo pela nossa fé cristã da seguinte forma: corroborados, eu preciso estar confirmado. Eu quero ter dentro do meu coração a certeza de que eu fui confirmado em Deus. Quando é que eu tenho essa certeza? Quando eu tenho forças para vencer algumas batalhas. Aí ele vai falar aqui sobre a paciência. Ele comenta de alguns frutos do Espírito Santo. Se você ler depois Gálatas capítulo 5, né, você vai ver que os frutos, esses aqui são alguns dos frutos do Espírito Santo. Um deles é o quê? A paciência. O que é paciência? É saber esperar, né, de uma forma adequada. Não é você cruzar o braço e ficar, estou com paciência, esperando. Não é isso. É você vai executando a sua fé dia após dia, esperando Deus confirmar na sua vida algumas coisas que Ele falou para você. Lembra de Abraão? Deus fez uma promessa. O Abraão tinha que fazer o quê? Ficar na obediência e fazer o que Deus havia determinado. E se ele esperasse com paciência, a obra se concretizaria na vida dele. O problema foi que ele tentou apressar, fazer do jeito dele, né? Teve um filho com a serva. Deus reprova. Demorou mais ainda. Quem não espera com paciência vai acontecer o quê? Demora mais ainda. Ele espera com paciência, confirmações de Deus, ser corroborado em Deus. E aí ele continua dizendo, e longanimidade. O que é longanimidade? A capacidade de suportar uma afronta sem revidar. Ah, estou me afrontando, pastor. Tem pessoas que ficam me criticando o dia todo. Tem pessoas que olham com a cara feia para mim. Não, tem gente que já tem a cara feia. Não adianta você querer que ela vai te olhar com cara bonita, que não vai. Ela já te olha, parece que ela está com raiva, com vontade de te matar, né? Já aconteceu isso algumas vezes aqui na igreja. Eu subi aqui no altar. Esse culto aqui você já está acostumado comigo. Mas em outro culto, às vezes o pessoal está esperando o pastor, ele não veio, ele não deu para vir, ou está fazendo alguma coisa. Eu entrei, pessoal, bom dia, boa noite. Algumas pessoas já olham assim com raiva. Se eles pudessem me matar, eles me matavam. Outros não, já entende. Entende que faz parte. Aquele dia tinha algo especial dessa palavra para você, né? E aí ele fala sobre ter essa capacidade de ser longânimo, que é uma das coisas que uma pessoa que tem zelo pelas coisas espirituais, ela é. Ela suporta algumas coisas sem revidar, com inteligência. Ele sabe como se comportar diante de algumas afrontas. Tem algumas objeções, pois ele sabe se comportar adequadamente. Essa pessoa que não revida, que sabe esperar o momento certo de falar alguma coisa, é essa pessoa longânima. E ele fala disso com o quê? Com tristeza? Eu vou suportar essas dores, tudinho que eu estou enfrentando aqui. Eu vou suportar tudo que estão falando comigo com raiva. É assim? Não, ele fala com gozo. O que é gozo? Alegria. Eu suporto todas as coisas que eu estou enfrentando. Como? Alegria. Não vou mudar a cabeça das pessoas, não vou conseguir mudar a mentalidade delas, então vou fazer a minha parte e com alegria eu vou continuar servindo. Amém, meus irmãos? Vou suportar essas afrontas, essas falas malditas, essas coisas que falaram contra. Tudo isso eu vou suportar. Como? Com alegria. Fazendo o que Deus me chamou para fazer. E o 12, ele termina essa parte dizendo, olha só, dando graças ao Pai, né? Não é com tristeza, nem dizendo, oh Deus, por que eu estou passando por isso? Que nem muitos imaturos fazem, né? Mas vencendo aquela situação com alegria, lutando ali contra si mesmo às vezes, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Idôneos quer dizer aptos, prontos, para participar da herança dos filhos, dos santos, na luz. Nós temos uma herança. A herança de quem? A herança de Cristo. Nós vivemos na nova aliança, mas nós temos uma herança de que a nossa família é bendita na terra, desde Abraão lá. Glória a Deus. Na nova aliança nós temos uma herança. Qual a herança? A herança de ser chamado filho de Deus, João 1,12, que diz que todos quantos o receberam têm o poder de ser chamados filhos de Deus. É uma herança nossa. Eu tenho direito a essa herança, de ser chamado filho de Deus. É uma herança que eu tenho. Por isso que eu não vou ficar me medindo pelas essas coisas que acontecem. Vou continuar zeloso. Foi por isso que o apóstolo Paulo estava orando e dizendo, eu quero que eles tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu quero que eles sejam confirmados na fé. Eu quero que eles conheçam, tenham maturidade espiritual, inteligência espiritual, sabedoria. Para quê? Para que quando viessem essas coisas, eles soubessem suportar. Aí eu vou pular com você para o capítulo 2. A leitura é extensa, né? Vamos lá.
capítulo 2, versículo de número 4. Capítulo 2, versículo 4. É o mesmo livro de Colossenses. Entendido até aqui o porquê da preocupação do apóstolo Paulo? Para que eles fossem zelosos? Agora vai ficar mais claro ainda. Versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Depois você lê todo o contexto. Diz assim a palavra: e digo isto, para que ninguém faça o quê? Vos engane com palavras persuasivas. O que é persuasivas? Persuasão. Eles vêm aqui, o tempo todo, tentando mostrar que aquilo que você está vivendo é errado. Tentando mostrar que aquilo que você está fazendo não está certo. Já vi várias pessoas dizer assim: pastor, eu estou vindo em todos os cultos, e aí o pessoal da minha família está dizendo que eu sou fanático. Eu digo: pois continue sendo fanático segundo a visão deles. Que quanto mais você está buscando, mais você está acrescentando a fé aí nesse coração. A fé vem pelo ouvir da palavra. Se ele não ouve, ele não vai ter fé. Automaticamente, se ele não tem aquela condição de abrir a Bíblia para extrair dela a vida para ele, se ela não tem a condição de estar ouvindo a mensagem da palavra que está sendo ministrada, ela não vai adquirir fé nunca. Qualquer coisa que vier de fora vai ser um prato cheio para o inimigo conseguir desviar aquela pessoa. Aí o Paulo vai explicar agora, depois de ele ter falado de todos aqueles assuntos no capítulo 1, no capítulo 2 ele vai falando com eles. Eu estou dizendo todas essas coisas para vocês, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Para que ninguém chegue e consiga enganar facilmente. E a preocupação que a liderança da igreja tem é essa. O pastor da igreja tem essa preocupação com as ovelhas que Cristo deu para ele. Qual a preocupação? De que ninguém se desvie. De que ninguém chegue batendo na porta da sua casa e falando de uma doutrina A, B ou C, e você se desvincule da doutrina de Cristo. Não é da doutrina da Igreja da Graça. Da doutrina de quem? De Cristo, de Jesus. Não estou falando de doutrina da igreja. Que tudo que nós ouvimos aqui é doutrina de quê? Da palavra. Doutrina de Cristo para nós. Né? Guardar a fé, ser zeloso, isso é a doutrina da igreja? Não, a doutrina de Cristo. Sobre não deixar coisas entrar no coração que possa persuadir a nossa fé. Aí vem o 5. Ele continua falando. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza da fé em Cristo. Ele estava explicando que ele não estava presente, mas o coração dele estava com aquele povo. Né? Ele diz: eu não estou aí, mas o meu espírito está ligado ao de vocês. 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. De que forma? Arraigados, quer dizer, criar raízes, e edificados nele, criar uma postura, e confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, fazendo o quê? Crescendo em ação de graças. Crescendo em ação de graça. Mesma coisa que ele falou lá no capítulo 1. Tendo conhecimento para fazer o quê? Para crescer. Quando alguém fala de crescer, tem gente que só interpreta de forma natural. Mas a Bíblia está falando aqui sobre crescer de forma espiritual. Você amadurecer a ponto de você criar estrutura para que algumas coisas, quando chegarem nas suas mãos, elas não se percam. Tem pessoas que, se chegar a mínima responsabilidade na mão dela, ela perde porque ela não criou uma maturidade. E tem outras pessoas que ela criou uma estrutura tão grande já, ela já tem uma estrutura tão vantajosa, que algumas coisas são colocadas sobre ela e ela sabe lidar com tudo aquilo. Elas sabem fazer o quê? Elas sabem lidar com todas aquelas situações. Foi isso que o Paulo queria que eles ficassem. Arraigados. O que é arraigados? Firmes, criar raízes. Depois, edificados. Quando fala que alguém está edificado, ele está o quê? Ele está confirmado. A fulano tal está edificado. Ele está confirmado, ele não cai. Ele não balança nem para a direita nem para a esquerda. Confirmados na fé. Assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça. O ensinamento que nós tivemos lá desde o dia em que nascemos para Cristo até hoje, esse ensinamento deve ser consolidado dentro do nosso coração. Teve gente que se congrega desde a época do pastor Luiz, né? É antigo na igreja. Isso aí há 30 anos atrás, quase, né? A igreja aqui no estado chegou no ano de 94, foi o ano que eu estava nascendo, né? 93 para 94. Lá na rua Santana, né? Essa época aí, mais ou menos, que alguns antigos falam.
Teve vários pastores que passaram. Teve gente que nasceu em determinados tempos para Cristo. Desde aquele tempo que você nasceu para Cristo até hoje, a nossa fé deve ser o quê? A mesma. Um plantou, o outro regou e Deus está dando o quê? O crescimento. Está dando o crescimento. A nossa vida continua. O nosso crescimento vai sendo a cada dia confirmado. Isso se dá por meio da fé. Eu vou enfrentar algumas batalhas, eu sei como eu vencer essa batalha. Não preciso ficar por aí publicando para Deus e o mundo. Preciso de oração, estou numa batalha. Nem muita gente faz. Isso é característico de pessoas que ainda não cresceram. Ela entra logo em desespero. Gente que não sabe o que é. Ah, pastor, na hora do desespero a gente apela para tudo quanto é lado. Não é assim, não. Porque na Bíblia a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, passando por prisões várias vezes, ou por 2 ou 3 vezes, as embarcações em que ele estava naufragaram, e ele no meio do mar, no meio do oceano, sem saber o que fazer da vida, né? Recorrer a quem? Só a Deus. Chegou lá, uma cobra vem e morde. Não tem nenhum relato na Bíblia dizendo que ele ficou pedindo oração para todo mundo que estava ali. Ele sabia quem ele era. Lançou a cobra lá no fogo e ele sabia quem ele era. Não estou dizendo que é errado pedir oração. Não estou dizendo isso. Amém? Então você sabe, deve saber a quem se dirigir quando precisar de alguma oração. Eu sempre comento isso e mais uma vez repito, vou ficar careca de falar. Você tem uma autoridade espiritual que você deve pedir a oração. Não, vou pedir para o irmãozinho ali. Pode ser que o irmão esteja passando por uma luta igual ou pior do que a sua. Você vai pedir para quem não tem estrutura? Pede para quem sabe suportar. Amém, meus irmãos? Isso não é difícil da gente compreender. Então vai crescendo na graça, no conhecimento e tal. Versículo de número 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Eu sempre comento, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de amizade. Pastor, o que é isso? Deixa eu explicar para você. Nós temos que ter muito cuidado com a amizade. Ah, pastor, fulano está muito meu amigo. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho muitos amigos. E os poucos que tenho é assim, é bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho uma amiga só, a mulher, né? A esposa. Essa daí é amiga de todas as horas. Por quê? Tem pessoas que às vezes elas deixam de servir a Cristo, de ouvir o que a palavra diz, por causa do amigo. Eu vou repetir o que eu já falei aqui. Já vi gente sair da obra de Deus, por exemplo, e aí porque o amigo foi tirado, porque cometeu um erro, a pessoa sai junto com o amigo. Ao invés de tentar ajudar o amigo para trazer ele de volta, para ele se acertar e ele voltar, o que ele fez? Se desviou junto com o amigo, o abestado. Se perde um, se perde o outro. É triste isso. É triste isso, irmãos. O Paulo está dizendo, ninguém faça presa sua. Tem gente que está preso na mão de amigo aí. Não, se ele não faz, também eu não faço. Então você nunca entendeu quem é Cristo. Porque você entendeu quem é Cristo de verdade, você faz por causa de Cristo, e não por causa das pessoas que são seus amigos. Teve muitos amigos que começaram comigo. Teve até muita gente que me incentivou na fé. Não, meu filho, fica firme. Deus vai te confirmar. Deus vai te abençoar. E hoje estão como? Desviados. Passaram-se 12 anos e a pessoa está lá como? Hoje. Alguns anos atrás estava, não, meu filho, fica firme, vai dar certo para ti. Não sei o que. Foi comigo, foi uma luta. Eu consegui, eu cheguei, você vai chegar também. E hoje você olha para a pessoa de que forma? Apartada da fé. Se eu fosse usar, né, o método natural das coisas, ele saiu, fizeram injustiça com ele, eu vou sair também. Ninguém faz injustiça com ninguém. Se faz injustiça, Deus é fiel. E Ele faz justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Lucas 18, 7. Ele faz justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Se fizerem justiça com alguém, um dia essa justiça vai aparecer. Tá aí, ó. E Deus não lhe fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus faz justiça. Fizeram injustiça comigo. A Bíblia chega a dizer também, não se esconde uma cidade edificada atrás de um monte. Vão tentar te esconder atrás de um monte, mas vai aparecer a sua luz. Glória a Deus, irmãos. Aparece. Não tem como fazer injustiça com quem serve a Deus. Isso aí é a história que algumas pessoas andam comentando por aí.
Fizeram injustiça comigo. Não foi injustiça. Você pode ter a plena convicção. Se é zeloso de Deus, das coisas sagradas, você pode ter certeza. Se tentarem fazer injustiça contra ti, Deus vai intervir. Ele é justo. Ele intervém. A responsabilidade é dele. Então, muito cuidado com esse negócio. Eu tenho uns amigos ali, e eles até começaram a falar mal, e falar isso, falar aquilo outro. Você ficar ouvindo aquilo daqui, você está desviado. Seja zeloso. Não deixa seu ouvido entrar qualquer tipo de baboseira, não. Isso aqui não é lixão para entrar lixo, não. Isso aqui é um lugar onde vai entrar as palavras de Deus. Então, essas coisas que a gente tem que ter cuidado. O 9, versículo 9. Lá em Colossenses 2:9, para terminar essa parte, é a parte final. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de quê? Da divindade. Ele está agora, contextualizando a parte aqui, explicando que tudo aquilo que eles estavam vivendo, sobre ser zeloso, sobre não se desviar da fé, sobre ter cuidado com esses negócios, para que ninguém seja preso à sua. Por quê? Porque nós estamos caminhando em Cristo. E nós que habitamos nele, nós vamos desfrutar de toda essa plenitude. O que é a plenitude? É a complexidade das coisas de Deus na nossa vida. Ele fala de plenitude, ele está falando de totalidade. É a totalidade do que Deus tem para mim. Para que isso aconteça, eu não posso deixar essas coisas aí entrar. Tem que ser zeloso, cuidadoso. Vamos começar com as histórias estranhas por aí. Você fica muito atento. Zele. Zele para que não caia nessa tentação do inimigo aí. Eu vou rapidinho ler com você Atos dos Apóstolos. Vamos lá, capítulo 17. Na última sexta-feira, falávamos aqui sobre esse assunto. E eu quero comentar com você 2 versículos. Atos capítulo 17, versículo 22. O apóstolo Paulo chegou na Grécia, especificamente na cidade de Atenas. E para quem conhece um pouco de história, você sabe que a Grécia, ele sempre foi um lugar onde as pessoas tinham vários deuses, né? É aquele lugar politeísta, onde eles servem a vários deuses. Tem um Deus da justiça, o Deus do sol, o Deus da beleza, o Deus da feiura, o Deus do diabo, o Deus de tudo que você imagina aí. Inclusive lá na Grécia tem um Deus chamado Orestes, né? Esse Deus era o chamado Deus da justiça. Na mitologia grega, a mãe desse Orestes matou o pai para ficar com o amante, e ele foi lá e fez justiça, né? Segundo a mitologia lá, ele matou a mulher, que é a mãe dele, e matou o marido dela atual, que havia matado o pai. E aí colocaram ele como Deus da justiça, fez justiça com as próprias mãos. E segundo a mitologia grega lá, né? Existe a deusa Diana, que inclusive a Bíblia também fala dessa Diana, que eles tinham um culto pagão a ela, que era a deusa da fertilidade. E as pessoas cultuavam. Aí o Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, olha só. Atos 17, 22. Vamos ler? Diz assim, ó. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. O Paulo diz para eles o seguinte, olha, eu tenho observado aqui que por onde eu passo eu vejo lugares, altares, destinados a vários tipos de deuses. Eu vejo que vocês não têm uma definição de quem vocês são. Isso aqui era o povo pagão. O Paulo não queria, quando ele fala lá com os colossenses, ele não queria que os colossenses chegassem a esse ponto aí. Porque eles estavam firmes na fé, eles já tinham ouvido acerca de Cristo, eles tinham que ficar firmes nisso. Sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas tendo cuidado com as coisas que eles iriam ouvir, né? Por quê? Porque lá na Grécia, as pessoas eram assim, ó, supersticiosas. Eu até, em uma das oportunidades, eu brinquei com o pessoal. Tem gente que é supersticioso no dia de hoje, irmão. Não, eu não posso vestir preto porque preto é luto. Não, irmão, tem roupa que é preta, então por isso os obreiros estão tudo de luto. Porque é de preto, é uma. Não pode vestir branco, porque branco também representa não sei o quê. Não tem nada a ver isso aí. Isso é superstição. Sexta-feira 13, eu não posso passar por debaixo da escada. Eu vi um gatinho preto, cruz credo, ó. O coitado do gatinho preto, isso é racismo,
né? Tem racismo até animal, né? Tem racismo até com os animais. Fosse um gatinho branco, ninguém ia falar nada, né? Mas como é um pretinho, não, porque lá na Umbanda eles usam, no Candomblé, eles usam, não, irmão, tanto faz. Isso aí são superstições que as pessoas usam. Se você tem um gatinho preto, cuide do bichinho em casa. Dê comidinha para ele, zele por ele, leve ele lá no, né? Leve ele lá no pet shop para ser bem cuidado, aquela coisa toda, né? Mas tem gente que interpreta as coisas tudo de forma supersticiosa. É uma aparência que é de Deus e na realidade não conhece nada de Deus. Que quem conhece as coisas de Deus sabe que isso é só superstição. Ah, não pode fazer tal coisa. Foi uma das cobranças que o Paulo agora vai falar com eles, ó, versículo 23. O que ele vai dizer no 23? Aí em Atos 17, vamos lá? Rapidinho, Atos 17, 23. Ele vai dizer, ó, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito. O que estava escrito? Ao Deus, na sua Bíblia deve estar escrito tudo com letra maiúscula, né? Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncia. O Paulo diz para ele o seguinte, olha, vocês são assim tão aleatórios, que vocês não sabem nem o que vocês estão servindo. Vocês fizeram um altar aqui para um Deus que vocês não sabem nem quem é. Porque vocês nunca tiveram experiência com ele, aí vocês botaram ao Deus desconhecido. O Paulo faz uma dura cobrança a eles. Vocês não sabem quem que vocês estão servindo. Eles eram religiosos. Foi por isso que eu falei agora há pouco. A igreja dos Colossenses não podia cair nesse erro também. E a igreja da graça hoje também não pode cair nesse erro. De ser o supersticioso. De servir uma coisa que ele não sabe nem o que ele está fazendo. Por isso que eu comecei a mensagem aqui falando sobre isso. Nós precisamos ter convicção de quem nós somos. Do que nós estamos fazendo. Eu tenho que entender o porquê que eu estou aqui, porquê que eu fui chamado para ser pregador, porquê que durante todos esses anos eu tive a oportunidade de estar aqui. Eu tenho plena convicção de tudo isso. Eu tenho plena convicção de todo o processo. De tudo que Deus está trabalhando para o futuro. Eu tenho plena convicção. Mas tem gente que não quer ter essa plena convicção. Não entende o que ele está fazendo. Estou fazendo tanta luta, por isso que eu não vou. Isso não é história para crente estar falando. É tanto problema que eu estou enfrentando que eu não sei nem o que eu estou aqui hoje. É tanta luta, pastor. Eu nem me concentrei na mensagem. Tanta dor. Está na hora da gente deixar um pouco de lado essas coisas naturais que a gente vive e procurar entender quem somos de verdade. Glória a Deus, irmãos. Fazendo isso, nós vamos ser espirituais. Para terminar, voltemos lá rapidinho em Colossenses, capítulo 3 agora. Eu vou ler rapidinho com vocês o versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? Eu sempre digo que eu vou terminar e nunca termino, né? Mas eu termino agora. É porque o assunto é abrangente, né? Mas diz assim a palavra, ó, capítulo 3, versículo 1. Portanto, que Paulo vai concluir todo o assunto, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de onde? De cima. Onde? Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o 4, para finalizar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele aonde? Em glória. Aleluia. Vai um amém aí? Quando Ele se manifestar, quando Ele vier, se nós estivermos vivos ainda, nós vamos subir com Ele. Glória a Deus. Mas se nós já tivermos partido, seremos os primeiros a ressuscitar. Essa convicção a gente tem que ter. Vai chegar uma hora que gente da nossa família vai partir, nós iremos partir. É a coisa mais natural que existe. É ou não é? Tá todo mundo comovido, o Silvio Santos morreu. Gente, 93 anos. Né? 93 anos. Viveu, construiu, trabalhou, ajudou muita gente. Muitas famílias foram muito abençoadas durante a vida pelo trabalho que ele fez. O missionário até mandou uma mensagem. Tomara que também tinha tomado uma decisão ali, porque ele já vinha ouvindo ali a mensagem com alguma das filhas que são convertidas. E ele já era da fé judaica, né? Mas tem que ser da fé do Evangelho de Jesus. Mas aquela coisa, chegou um tempo, vai partir. Não tem que ficar, oh meu Deus, por que levou? Não entendo por que essa luta toda.
Não, nós amadurecemos. É claro, se é um jovem, eu sempre explico isso. Se é um jovem, a gente tem que ficar muito pensativo. Morreu um jovem, então o coração fica pesado. Não construiu nada ainda. Está no processo de aprendizagem. Está no processo de entendimento de quem é, do que vai fazer. Ainda não tem nada formado. Mas uma pessoa madura, entendia, tinha decisões particulares que já tinha tomado, então vai chegar uma hora que vai ter que se apresentar ante o Pai, ante o Criador. Somos maduros? Então vamos pensar nas coisas que são de cima e não só nas carnais. Eu tenho que prosperar, eu tenho que vencer na vida? Tenho, e vou fazer isso porque Cristo vai me dar capacidade. Mas antes de tudo, eu sei quem eu sou. Eu sei qual a minha finalidade aqui. Se eu não estou sabendo ainda, eu tenho que buscar saber hoje. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia. Fica de pé. Eu quero fazer uma oração com você agora. E nessa oração eu quero pedir a Deus, juntamente com você, que venhamos ter o conhecimento daquilo que Deus quer da nossa vida. Mas eu não tenho conhecimento, não sei o que Deus quer de mim. Ontem eu pregava para os jovens aqui, os pré-adolescentes. Nós tínhamos uns 200 mais ou menos no dia de ontem. E a gente conversava aqui sobre basicamente esse assunto. Nós falávamos de outra forma, né? Tem gente que já chegou a 20 anos, 25 anos de idade e ela não sabe o que ela vai ser da vida ainda. Isso é muito triste. Porque a pessoa já perdeu muito tempo da vida. Pastor, o que é isso? É verdade. É claro que a nossa cultura aqui no Brasil, infelizmente, é essa. A pessoa termina o 3º ano do ensino médio, ela não sabe o que ela é da vida. Ela não tem nada definido. Nas escolas, ao invés de ensinar algumas matérias para a pessoa crescer na vida, querem ensinar ideologia de gênero. É o rapazinho que tem um bigolino, querer ser menina, cortar o bichinho. Coitado. É fazer a menina, que é uma moça, né? Que está cuidada ali para um dia casar, construir uma família, ser uma pessoa de caráter na sociedade. Querer que ela tem que ser macha, ela tem que se defender sozinha, né? Que ela é igual a um homem. Não é. Deus criou cada um na sua natureza. Aí estão querendo ensinar isso. E eu pregava ontem para os jovens sobre isso. Nós temos que ter definido quem nós somos. O que nós iremos fazer. Ah, tenho 20 anos, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ah, meu irmão. Por isso que está cheio de gente aí com depressão, com ansiedade. Porque tem 20 anos de idade e não sabe o que vai ser da vida. 17 anos ele termina o ensino médio. Eu terminei meu ensino médio com 17. Né? Eu estava pensando, eu vou cursar administração, eu gosto disso. Gosto de número. Gosto de contato, ter contato com pessoas, aquela coisa toda. Então vou trabalhar com isso. Mas aí veio forte a decisão no coração de fazer a obra. Quando eu defini aquilo, eu falei com os meus pais, eu vou fazer a obra. Vim de lá para cá com a cara e a coragem. Não sabia onde ia dormir, o que ia comer, não sabia de nada. Só sabia que eu estava vindo. Né? Foi uma loucura. Né? Aos olhos humanos é uma loucura isso. Uma decisão, eu sabia o que Deus tinha falado comigo. Quando eu assisti o pastor Jaime na madrugada pregando lá. Eu entendi, um dia eu vou estar pregando com esses homens de Deus. Eu entendi aquilo. E perseverou, depois de tantos anos confirmou. Mas entenda bem a questão, tem que estar definido dentro do coração o que quer. Pode até durante esse tempo estar passando por algumas lutas, ter que fazer outras coisas, mas você sabe quem você é, onde você deve chegar. E eu quero orar com você em cima disso hoje. Feche os olhos, levanta as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do altar.